Mas hoje nós vamos começar uma nova série de mensagens focando as questões da mente, das emoções. Nós vamos chamar essa série de Emocionalmente. Aprenda a lidar com as emoções. E hoje nós vamos abordar um pouco o tema do ego. Nós bebemos um pouco na mensagem de hoje do livro do Tim Keller, Ego Transformado. Então, livreto, olha, gente, se você comprar, em uma sentada você lê esse livro. Nós usamos isso e outras bases. Queremos ler o texto baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, a partir dos versos 21, e vamos até o capítulo 4, versículo 7. Você pode nos acompanhar. Diz assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque todas as coisas são vossas. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes, as futuras, todas as coisas são vossas. E vós sois de Cristo, e Cristo de Deus. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados do mistério de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. No entanto, pouco me importa se sou julgado por vós ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu a mim mesmo julgo, pois embora eu esteja consciente de que não há nada contra mim, nem por isso me justifico, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos do coração. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por causa de vós, para que aprendais por nosso intermédio a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Pois quem te faz diferente dos demais? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebesses, por que te orgulhas? Como se não tivesse recebido. Essa é a palavra que Paulo está falando ali para a igreja que ele fundou em 50 depois de Cristo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja a cidade de Corinto é uma cidade portuária importante economicamente, mas ela era também muito suscetível à imoralidade e à idolatria. E a igreja, quando é fundada dentro de uma cidade como essa, ela recebe muitas influências desse contexto cultural, igual nós falamos na semana passada sobre a igreja de Laodiceia, que era uma igreja que a cultura do mundo estava entrando na igreja. Assim também a igreja de Corinto influenciava bastante a igreja, a cidade de Corinto influenciava muito, a cultura da cidade influenciava os padrões que a igreja vivia. E aí Paulo, então, no capítulo 3, que a gente está abordando especificamente agora, ele está abordando um tema muito específico, ele está abordando a divisão na igreja. Pessoas que eram partidárias. Ali havia Apolo, havia Paulo, havia Cefas, que era Pedro, havia turmas que eram da turma do Paulo, da turma do Apolo, da turma do Cefas. Também tinha gente da turma de Cristo, e eu falo que até esses talvez sejam os piores, né? Que eles achavam que eles eram melhores que todos. Nós não somos de nenhum nem do outro, nós somos de Cristo. E olhando para isso, a gente olha que havia então um jogo, né? Um jogo assim, olha, eu sigo Paulo, né? E aí o outro fala, não, Apolo é melhor. Nossa, e aí começava a criar dentro da igreja grupos apoiando certas pessoas, certas linhas, certas formas de, eu gosto da pregação dessa pessoa. Quem que vai pregar hoje? Eu lembro que uma vez, quando nós estávamos iniciando a igreja, chegou uma pessoa e sentou nas cadeiras lá da escola que a gente estava.
Aí ele perguntou, quem vai pregar? Daí eu falei o nome da pessoa, ele se levantou e foi embora. Essa pessoa eu não ouço. E a gente olha para as pessoas que vão sendo, tendo partidos, e fomentando isso, e Paulo então começa a trabalhar para combater esse tipo de pessoas, porque são pessoas, a igreja de Corinto era uma igreja imatura, ela era uma igreja que precisava ser trabalhada nesse contexto. Por isso a gente quer olhar um pouquinho sobre isso. Porque a gente espera que pessoas que nasceram de novo tenham um comportamento de pessoa que nasceu de novo. Né? Quantas pessoas você conhece que falou assim, olha, eu nasci de novo, mas o que ela fala da boca, as ações não acompanham. Não é verdade? Vocês não conhecem um monte de gente que fala assim que é cristão e faz tudo errado? Mas tem gente, olha que interessante, que faz tudo certo, mas o coração está errado. Porque as motivações, não é faz tudo certo, as motivações do coração fazem com que ela haja corretamente, ela venha na igreja, ela trabalhe dedicadamente, mas ela faz isso por medo, ela faz isso por orgulho, ela faz isso por uma série de motivações, vaidades. Realmente a gente precisa olhar quais são as verdadeiras motivações do coração. Hoje a gente quer trabalhar um pouquinho isso. Olhando para até o século XX, início do século XX, havia uma tendência das pessoas identificarem que os problemas das pessoas estavam na pessoa que se sentia com a sua estima muito alta. Então, pessoas que tinham estima muito alta, elas eram pessoas que faziam tudo sem considerar outros. Então, ela passava por cima das pessoas. Então, era um problema pessoas com muita estima alta. Elas eram arrogantes, elas julgavam as pessoas e se portavam dessa forma. Depois do século XX, começou a haver uma tendência, e a entrada da psicologia na cultura da sociedade começou a trabalhar com as pessoas de baixa estima, baixa autoestima. E aí começou a haver uma série de trabalhos e de investimento para que as pessoas, então, tivessem uma estima mais alta. Aí você vê na internet, você vê nas pregações, você vê nos coaching, você vê no trabalho, na escola. Nossa, você precisa levantar a sua estima. A sua autoestima está muito baixa. E aí, uma psicóloga falou, olha, ela chama Lauren Slater, ela escreveu num jornal lá dos Estados Unidos, New York Times, que pessoas realmente mais perigosas à nossa volta são as pessoas que têm uma autoestima muito elevada. E isso ficou assim, começou a mexer. O que é esse negócio de autoestima? Autoestima, na realidade, é ter uma boa estima, aceitar e valorizar a si mesmo, independente das circunstâncias externas. Então, eu não dependo de ninguém para me validar, eu mesmo me valido. Não adianta se a pessoa falar alguma coisa, eu tenho autoestima. Você não tem autoestima? Aquela pessoa falou isso para você, e você, não, você tem que ter autoestima, não aceita esse negócio. E a gente reconhece que, dentro desse contexto, é importante ter uma autoestima, mas a gente vai trabalhar sobre isso. E a baixa estima é aquela pessoa que duvida constantemente da sua capacidade. Elas se sentem indignas do amor, elas têm dificuldade de enfrentar dificuldades, críticas. Qualquer crítica atinge a pessoa e ela já fica lá para baixo. E a gente olha que os pilares dessa autoestima é a autoaceitação. Eu aceito a mim mesmo com todas as virtudes, imperfeições. Eu também, o pilar da autoestima está na autoconfiança.
acredito nas próprias habilidades, eu acredito que eu vou conseguir. Olha, eu vou fazer isso, eu vou conseguir tirar carta de carro, né, Amanda? Eu vou conseguir passar no vestibular, eu vou conseguir aquele emprego, eu vou conseguir aquele namorado, aquela namorada. Eu também tenho autonomia. Eu posso ser capaz de fazer as escolhas de acordo com os meus valores. E eu quero ficar longe de pessoas tóxicas. Então, o pilar da autoestima está firmado também em relacionamentos positivos. Foge de gente tóxica, foge de gente chata, foge de gente que te joga para baixo. Essa pessoa, quando a gente chega, parece que ela suga a nossa energia. Então, eu vou me distanciar dessas pessoas, porque elas me fazem mal. Esses são alguns pilares da estima que a gente olha e encontra. Eu confesso para vocês que eu fiz por 2 anos, terminei agora no início deste ano, o meu curso de terapeuta familiar e de casal, e os meus professores eram psicólogos, psicanalistas, eram terapeutas, e o tema principal dos 2 anos que eu fiz não é isso? Você precisa levantar a sua estima, você tem que trabalhar o seu valor como mulher, como esposa, E aí o pastor está fazendo psicanálise, né? Então eu estou falando o que a gente já está estudando. Por isso, é importante nós queremos hoje conversar um pouquinho sobre isso, porque aqueles corintianos, brincadeira, os coríntios, eles estavam propensos a orgulhar-se. Eles se orgulhavam de ter pessoas que eram mestres. Eles se orgulhavam da sabedoria. Eles eram pessoas orgulhosas. Isso é um dos sinais muito claros de que eles estavam ainda muito bebês na fé. Porque quanto mais imaturo, mais orgulhoso a gente se torna. E aí eles estavam ali trabalhando com essas diferenças. Você sabe que quanto mais nós nos orgulhamos de nós mesmos, mais nós limitamos o que Deus já nos deu. A gente sempre acha que eu é que faço. O orgulhoso, ele não dá crédito a Deus, ele dá crédito a si mesmo. Ele até põe o nome de Deus na frase, graças a Deus eu sou bom. Graças a Deus eu sou o cara. Graças a Deus eu sou fera. Graças a Deus eu não sou igual a esses. O fariseu falava isso, né? Graças a Deus eu não sou como esse. Isso aí, então a gente usa o nome de Deus para mostrar a nossa humildade. Tem gente que até se orgulha da sua humildade. Não é verdade? Eu sou tão humilde que eu tenho até orgulho da minha humildade. E a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, porque Paulo está falando que aqueles da igreja de Corinto, eles já tinham recebido tudo. Se você olhar o versículo 21, 22, 23, Paulo fala, olha, vocês têm todas as coisas são suas, a morte, a vida, o mundo, o presente, as coisas futuras, todas essas são suas, mas vocês são de Cristo, e vocês só têm essas coisas porque Cristo é que dá para vocês. E Deus, quando fala, e Ele aborda essa questão nas Escrituras, Ele está falando para nós sobre algumas situações como o que Ele pensa do orgulho, do orgulhoso. Eu já falei isso no domingo passado. Né? O temor do Senhor, Provérbios 8:13, diz, o temor do Senhor é odiar o mal. E Ele diz assim, Deus fala, odeio o orgulho. Odeio o orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio. Deus está falando que odeia. Deus está falando lá em Gálatas, através de Paulo, no versículo 6:3, que aquele que pensa em ser importante, você que pensa que você é o cara, você está enganando a si mesmo. E lá em Tiago, nós olhamos 4:6, que o pastor pregou, né? Na realidade, domingo passado, quem pregou foi
o pastor que abordou à noite esse tema. Todavia, ele nos dá dá maior graça, porque ele diz: Deus se opõe aos arrogantes, porém dá graça aos humildes. Deus se opõe. Você sabe que você tem um inimigo. Quando você é orgulhoso, Deus se levanta contra você. Ele trabalha contra você. As coisas que você acha que você está conseguindo, Deus fala assim: eu sou contra você. Você é o meu adversário. Você levanta um adversário. Quem? Deus. Deus é contra você. Por isso hoje, eu olhando para a nossa comunidade, a gente olhando para nós mesmos, a gente precisa fazer uma sondagem no nosso coração. Como é que está o ego? E 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6, naturalmente, o pecado original, lá em Gênesis 3, quem se lembra? Em Gênesis 3, quando Adão e Eva são tentados, eles são tentados para que eles se tornem, a serpente fala: olha, se você comer desse fruto, você se tornará o quê? Como Deus, no mesmo nível de Deus. Isso fez com que nascesse o orgulho. Eu posso ser como Deus. Por que eu tenho que ser inferior? Eu posso ser como Deus. Eu creio que o pecado original, a maioria dos pecados que temos nessa terra, nasce do orgulho, nasce da arrogância, nasce dessa prepotência, da rebeldia no coração, de tentar ser igual a Deus. Mas Paulo, lá em 1 Coríntios 4, 6, ele diz assim: de modo que nenhum de vós se encha de orgulho, em favor de um contra o outro. Essa palavra se encha de orgulho é uma palavra que, basicamente na Bíblia, essa palavra se encha de orgulho é pouquíssimo usada. E ela é usada para dizer como se fosse uma bexiga que se enche. Nós já viu aquela pessoa que está tão orgulhosa: você é tão bonito. Você é um cara inteligente. Você é um pai maravilhoso. Você é uma pessoa extremamente competente. Né? E aí vai enchendo. A ideia do orgulho, da pessoa orgulhosa, é aquela pessoa que vai inflando, como se fosse um fole. Né? Um fole é um instrumento que você vai dilatando, ele vai dilatando. Como se fosse um aparelho, um pulmão, uma bexiga, uma bola, um pneu, né? E essa é a ideia de estar super inflado, inchado, distendido, além do tamanho normal. Quando Paulo está falando aqui para essa igreja, para essas pessoas, fala assim: olha, tem alguma coisa aí enchendo vocês aí, e vocês estão se enchendo tanto, que isso vai fazer mal para vocês, vai fazer algum estrago. Pelo menos 4 problemas a gente encontra em relação ao ego. Primeiro, que o ego humano, não redimido, o ego que não foi redimido pelo sangue de Jesus, ele é vazio, porque ele se enche, mas ele não se enche de Deus, ele se enche de coisas que substituem Deus. Coisas que ele vai buscar dentro dele mesmo, ou ele vai buscar fora dele, ele fica buscando que pessoas o encham, eles ficam buscando para que ele possa manter-se cheio. Então, mas ele é vazio. Existe um filósofo chamado Kierkegaard. Ele diz assim que o orgulho espiritual é a ilusão que temos competência sem Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal, descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. E a gente trabalha com isso. Às vezes a gente começa a buscar fazer cursos, a gente busca fazer uma plástica, a gente busca emagrecer, a gente busca fazer bons relacionamentos, a gente quer crescer na empresa, a gente quer
trabalhar algumas áreas que deixam a gente com um sentimento de inferioridade. A gente quer trocar de casa, a gente quer trocar de carro, de bicicleta, a gente quer namorar pessoas que, né, levante a nossa estima, porque ninguém me olha para mim, e aí fica naquele negócio de sempre buscar. E isso não busca em Deus, busca fora, e a pessoa vai se enchendo de um ar vazio. Então, o ego, quando ele se enche, ele não enche-se de Deus, ele se enche dessas coisas. E essas coisas, elas têm um período de validade. Ela até segura você em algum momento, mas não segura para sempre. Você pode ver as bexigas que nós enchemos no aniversário da igreja, está ali ainda, nós vamos tirar essa semana. Elas estavam cheias, agora elas estão esvaziando. E se não tiver, não dá para encher de novo, porque tem que, se amarrou daquele jeito, ninguém consegue desamarrar. Dá para desamarrar? Vocês que são da... Não dá, já era. Então, perdeu aquela bexiga, ela vai murchar. E isso acontece com a nossa vida, nós enchemos, nós fazemos, às vezes, uma terapia, um aconselhamento, e a gente, se não for colocar Deus naquele contexto, a gente enche essa pessoa. Ela vai se enchendo, mas daqui a um pouquinho, ela precisa de uma outra carga. E se o marido não falou que ela é bonita, se não falou, elogiou a comida dela, se alguém lá na escola, o professor não fez isso, fica aquele vazio. Então, o ego humano é esse vazio que ele se enche, busca essas validações em algo que não seja de Deus. Está me entendendo? Isso acontece com a gente, mesmo cristão. Por isso que quando a gente encontra o tesouro, a gente começa a entender que quando eu me encho de Deus é outra história. Então o primeiro ponto do ego humano, ele é vazio. O segundo ponto desse ego humano é que ele é dolorido. E eu achei muito interessante quando eu vi e me deparei com esse tema, porque muito provavelmente você tem um ego humano dolorido. Como é isso, pastor? Às vezes qualquer coisinha te deixa magoado. E aí você fala, aquela pessoa feriu meus sentimentos. Você não foi cumprimentado pelo chefe, o chefe cumprimentou todo mundo lá na empresa e não cumprimentou você. Você já fala, opa, tem alguma coisa errada aí. A sua esposa acordou com a pá virada, né, que nem diz. Aí você já fica assim, mas o que eu fiz? Né? E aí começa sempre, dá a impressão de que o ego sempre é uma pessoa, é dolorido. O ego vive reclamando de atenção. Né? A gente conhece muito cristão na igreja que é dodói. Qualquer coisinha fica ferido. Se você falou um pouco atravessado com ele, ele já fica para baixo. Ou revida. A gente precisa entender isso. É comum a gente encontrar gente reclamando de que aquela pessoa não ligou para ela, desrespeitou ela se sentiu ofendida, e não foi valorizada da forma com que deveria, e sempre está nesse sentimento do dodói. Muito provavelmente, nessa semana que passou, você deve ter sentido isso. Alguém deve ter falado alguma coisa. Se você atentar bem, prestar bem atenção em alguma situação, alguma coisa aconteceu que você se sentiu assim. Foram bem sinceros, né? Se a gente for bem sincero, alguém te esnobou, alguém te ignorou, alguém achou que você era um idiota, tirou um sarro de você, e você mesmo começa a buscar, e aquela é sempre uma pessoa dolorida. Você conhece gente assim? Conhece pessoas dodóis, pessoas que são facilmente atingidas por qualquer palavrinha, já
já se abate, já se entrega. É com você que a gente está falando hoje. É com a gente, porque eu também às vezes sou assim. O ego humano também, em terceiro lugar, ele é muito atarefado. E eu estava pensando sobre isso, porque eu estava vendo um vídeo esses dias na internet de uma criança que ganhou um presente. Estava uma festa na escola, lá no Manaim tem isso, né? Festa do dia da família presente. E a gente pede para as crianças não abrir o presente antes da hora. Porque se um abre, o outro fica, daí um olha, ele olha o dele, ele olha o outro, e o outro é melhor do que o dele. E aí fica naquela situação que a gente escolhe, mas não dá para dar presente igual para todo mundo, que a gente ganha doação de presente. Mas nesse vídeo, aquela criança, ela havia ganho um presente e ela estava super feliz com o presente dela. Era um presente pequenininho e ela estava feliz. Aí no vídeo, ela olha para o lado e vê que o outro ganhou um presente super legal, muito bonito. Ele olha para o presente dele, ele olha, aí acabou a alegria dele. O orgulhoso, ele está sempre buscando comparar. Eu estou feliz com isso, até ele ver que outro tem alguma coisa melhor que ele. O C.S. Lewis, ele diz que o orgulho não se satisfaz em ter alguma coisa, mas em tê-la em quantidade maior do que os outros. É igual você chegar, e eu brinquei, né, que já perdi uns quilinhos aí, se vocês não perceberam. Pastor, quem não me conhece, fala, pastor, você era mais gordo que isso, era. Mas aí alguém fala assim, você perdeu 5 quilos? Eu, nesse período, já tinha perdido 10. Você só perdeu isso? Né? Ou igual alguém, quando eu falei, né, que eu tinha perdido, ele falou assim, mas você vai ganhar tudo de novo. Falou isso para mim, você vai ganhar tudo de novo. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Mas a grande questão é que Paulo está falando que, de modo nenhum, lá em 1 Coríntios 4:6, vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Porque Paulo e Apolo estavam ensinando na igreja, abençoando a igreja, ministrando na igreja, mas eles ficaram fazendo comparações entre uma e outra coisa, e os que estavam de Paulo começaram a ficar mesmo, mas Apolo, né? Não, mas Paulo é melhor, não, Apolo é melhor, e sempre acabavam perdendo a alegria de ter 2 mestres maravilhosos na igreja. A gente olha para isso e a gente olha que sempre estamos comparando. E toda vez que você compara, você perde a alegria. Toda vez que você se compara, você vai perder a alegria. Eu comentava que eu parei de olhar igrejas, porque eu gosto de segunda-feira, num dia de folga, às vezes pego assim, vou visitar meus amigos pastores na internet, como foi o culto deles, o louvor, tal. E a gente olha uma coisa, uma palavra, e a gente começa a fazer essas... Aí eu começava, nossa igreja estava bombando, de manhã, hoje estava lotado aqui, né? Aí você vai lá na outra, a outra estava transbordando. O louvor aqui está uma bênção, o outro estava melhor ainda. E aí você fala assim, eu estava tão feliz agora que eu fiquei comparando com a outra igreja. Eu falei assim, parece que você perde a alegria. Né? Você troca de carro, né? Você conseguiu lá comprar um carrinho novo, daí aparece o irmãozão com o carro elétrico agora, né? O carro, e aí fala, entra lá, você olha assim, você fala, é muito cansativo. O ego humano, ele vive cansado de tentar sempre superar os outros, superar as competições, e ele nunca está satisfeito. Se ele está com uma casa boa, ele quer uma melhor, se ele está porque ele está se comparando com os outros e nunca está satisfeito, e é cansativo isso, gente.
É extremamente cansativo. É cansativo. E por último, esse ego humano, ele é frágil. Você sabe que quando você vai, né, enchendo uma bexiga, ela tem a possibilidade de estourar. E há uma grande possibilidade dessa busca constante de se encher, busca de validação, busca comparativa, sempre sensível às coisas, essa possibilidade desse ego que não foi transformado ainda por Deus. Esse ego, ele é frágil, porque o que tem complexo de inferioridade, um dia já foi pessoa que teve complexo de superioridade e murchou. Ou ele quer alcançar aquele estado doentio de ego de superioridade. Pessoas com complexos, tanto de inferioridade, pessoas com superinfladas, elas têm uma grande possibilidade de uma hora ou outra colapsar, estourar, chutar o balde, entrar em crise, se decepcionar, desistir, abandonar. Por isso, a gente quer entrar nessa série de estar com a nossa mente, nossas emoções transformadas pela palavra de Deus, baseado na história da igreja de Corinto, uma igreja que tinha essas fragilidades, e nós talvez tenhamos essas fragilidades. Por isso, eu quero começar a concluir. Eu quero que você pense comigo aqui. A igreja de Corinto não tinha alegria de ter eles poderiam estar desfrutando a alegria de ter dois mestres, como Paulo e Apolo, e felizes por ter aquelas pessoas na igreja. Mas eles resolveram, pelo orgulho, ficar fazendo comparações. Hoje a gente encontra muitas pessoas, eu estou cansado de ver nesses debates arminianos contra calvinistas. E quem olha para essas disputas, você vê que o calvinista manda o arminiano, parece que para o inferno. O arminiano quer mandar o calvinista para o inferno. São cristãos, mas se orgulham da doutrina, se orgulham das posições, se orgulham. E aquilo que era para ser algo que podia contribuir, acaba gerando divisão, desânimo, afastamento. A gente vê gente se orgulhando de ser da igreja batista, porque a nossa igreja é tradicional, tem história, é organizada, não é igual essas igrejinhas independentes, orgulho. Nós somos melhores, temos isso, temos aquilo, temos estacionamento, temos trabalho com crianças, temos isso. Hoje tem pais que se orgulham, né, porque eles têm filhos e outros não têm, tem que estar lutando para ter filho. E os que não têm filhos se sentem por baixo. Mas existem pais que agora disputam o que um filho faz mais do que o outro. E meu filho, com 1 ano, já está andando, falando. O seu, 1 ano e meio ainda não andou ainda. E começa a se exibir nessas coisas. Começa a se exibir os que estão com as células, a minha célula está lotada, está cheia de gente. A minha célula tem pouquinha gente. A minha célula é melhor que a sua. Lá Deus derrama as bênçãos. A gente vai olhando, né?
os fitness e os sedentários, né? Eu faço academia 5 vezes por semana, estou com o meu abdômen trincado. E você? Eu sou sedentário, não faço nada. Né? Você precisa fazer isso, se dá conselho, se exibe, se mostra. Eu sou o cara. Eu tenho curso superior. Você, eu não tenho curso superior. Ou, eu tenho curso superior, mas onde você fez? Eu fiz na Anhanguera, aí eu fiz na USP. Sua casa tem suíte? A minha tem garagem para 2, 3 carros. E a sua? Eu moro de aluguel lá no fundo. E a gente vai indo nessa toada. Vai indo disputando. E o ego precisa ser transformado. Porque Jesus, ele é conhecido como manso e humilde de coração. Nós temos que nos parecer com Jesus. Larga a mão desse orgulho que deixa a gente vazio, dolorido, frágil e cansado. Tem muita gente que não consegue descanso, alegria, prazer no Senhor. Eu encontrei o meu tesouro, o tesouro é Jesus. Eu me satisfaço nele. Eu me satisfaço nele, ele é quem preenche. Aquele ar que entra é o Espírito Santo me enchendo. E eu não preciso da validação de ninguém, Paulo fala isso. Eu estou aqui, nem eu mesmo me julgo. Porque eles ficavam acusando Paulo de que ele não era tão assim. Na segunda carta você vai ver como que Paulo tem que defender o ministério dele. Aquele povo era terrível. Nós temos que viver uma vida mais leve, uma vida mais descansada no Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos dos corações. Então cada um receberá o seu reconhecimento da parte de Deus. Sabe uma coisa? Tudo que você está fazendo, Paulo está falando aqui, Deus vai revelar no final dos tempos. Isso dá um temor na gente. Ele está dizendo aqui, olha, haverá um tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os motivos do coração. Por que você trabalha na igreja? Por que eu prego na igreja? Por que você veio à igreja? Por que você serve na igreja? Por que você cuida tão bem da sua família? Por que você é uma pessoa tão dedicada ao seu trabalho? Por que você é uma pessoa dessa forma? Porque eu sou bom? Será que é por causa do motivo do orgulho de mostrar para as pessoas alguma coisa? Porque se for dessa forma, no final dos tempos, Deus vai passar tudo isso pelo fogo. E muita coisa do que você fez não vai sobrar nada. Porque foram feitas sobre os pilares do orgulho, os pilares da motivação errada. Por isso que a gente tem que ter muito temor e tremor. Para que a gente não venha fazer coisas que lá no finalzinho Deus vai trazer o que estava escondido. Aquilo que estava... E todo mundo batendo nas suas costas, falando, pastor, você é uma bênção. Mas a motivação do meu coração pode ser que seja me aparecer, seja competir com outros, seja ter destaque, seja ser elogiado, seja esconder minhas deficiências. Será que é? A gente não precisa pensar nisso hoje? Parem, a gente precisa parar de julgar.
julgar as pessoas, julgar as situações com esse olhar do orgulhoso. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quais têm sido nossas motivações para fazer o que nós fazemos? Queria que você ficasse de pé, por favor. Se a gente não reconhece que, como Paulo falou, tudo que vocês têm vem de Deus. Paulo fala, tudo que eu tenho, nós somos apenas servos. Apenas servos. O que eu recebi de Deus. Por que eu acho que é eu que consegui fazer? Por que você acha que é você que está conseguindo fazer? Por que você acha que é você quem tem todo o poder para essas coisas? O humilde reconhece, Senhor, eu sou pecador, logo eu, Senhor, o Senhor foi me alcançar, alcançou a mim. Nenhum de nós merecíamos nada disso. Você não merecia nada do que você tem, então não se orgulhe. Você está com o maridão do seu lado, é graça de Deus, viu? Não é você que conquistei. Eu sou boa mesmo, hein? Ou você, né? Tudo isso aqui é graça de Deus. Graça de Deus. Ele nos tem dado mais do que nós precisamos. Ele nos tem dado mais do que nós precisamos. Por isso a gente reconhece agora, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, que Ele nos alcançou. Logo eu, tão frágil, pecador, logo eu, como que o Senhor foi me alcançar? Por que o Senhor me alcançou, Senhor? Por que o Senhor me deu essa oportunidade de viver a vida de salvação? Você nunca vai poder falar porque eu sou bom. Você nunca vai poder falar que é porque você merecia. Mas é a pura graça de Deus. Vamos cantar.